Graça e paz, povo abençoado, alunos queridos do Lidere 2. Estamos aqui de volta para mais uma aula, e a aula número 4, em mais um curto vídeo, resumindo um pouco da aula, que seria, no caso presencial, teríamos mais tempo, como eu já disse em outras oportunidades, mas a gente agora está ainda nesse processo de fazermos e terminarmos esse módulo com essas aulas e seguindo aqueles critérios que eu sempre tenho falado, né, com vocês a respeito de manter uma escrita das perguntas, das respostas, numa folhinha, por aula, né, para que seja entregue no dia da prova. Essa vai ser presencial, a gente vai marcar esse dia com todo mundo. Amém? Essa aula ela tem como título Formado para fazer parte da família de Deus. Amém? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender com relação a isso é que Deus formou, nos formou, lhe formou para que você faça parte da família dele, tá? Todos os que recebem, que receberam, foram dados o direito de ser chamados filhos de Deus, ou seja, todos que receberam a Jesus, foi dado a eles o direito de ser chamados filhos de Deus, conforme João 1, versículo 12, né? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 2, Paulo nos ensina que o projeto de Deus não era apenas de ter um filho. Sempre o projeto de Deus foi de ter uma quantidade de filhos a maior possível na face da terra, fazendo as mesmas coisas que o Filho dele, Jesus Cristo, fez aqui na face da terra. Então, Paulo nos deixa muito claro isso, no capítulo 8, no versículo 2 do livro de Romanos, quando ele escreve aos Romanos. Quarta coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é que precisamos ter a igreja não só como um momento de celebração, de culto, nos templos onde a gente se reúne com os outros irmãos. A igreja não é isso. A igreja é a reunião dos crentes, tá? Que pode ser na igreja, como pode ser também na célula. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E que forma um relacionamento, né? E um relacionamento com pessoas que foram reconciliadas a Deus através de Jesus Cristo. Então, a junção desses irmãos, quando esses irmãos estão juntos, é que traz a ideia da igreja de Jesus Cristo. A gente reúne, se a gente reunir, né, no Maracanã, num estádio bem grande, pessoas de todos os estados do Brasil, a gente ali está reunindo a igreja de Cristo. São as pessoas que regeneradas, né, que se entregaram a Cristo, que vão para aquele lugar para viver como igreja, né? E na reunião dos crentes de Jesus, tem ali testemunhos, né, das pessoas. As pessoas só vão porque vão, só o fato deles irem àquelas reuniões já é um testemunho de que ele é uma pessoa convertida, é uma pessoa que se entregou completamente a Cristo. Ali ele tem a oportunidade de demonstrar o amor que ele tem, que ele, o cristão, tem a Deus, como também de mostrar o seu amor para com os outros irmãos. Também ali nós recebemos a prova de que ali é o lugar onde Deus desce com a sua glória e o amor dele vem sobre nós naqueles momentos de culto, onde nós nos regozijamos com a presença dele e aí entoamos os louvores, né? Ouvimos a sua palavra, tá? Ali naquele lugar também nós aprendemos a amar não só os que estão dentro da igreja,
mas aprendemos a amar aqueles que estão fora da igreja, aqueles que ainda não entenderam, aqueles que ainda não decidiram viver nessa comunhão. Nós precisamos amá-los também. É bom que você anote aí, né, para fazer aquela folhinha, né, em João 13, 34 e 35, escreve o que tem lá, preste atenção, o que é que ele fala sobre esse assunto. Um dos melhores lugares para viver essa comunhão, além naturalmente da igreja, é na célula. Tá? A célula é um lugar excelente, né? Até porque tem menos pessoas, a gente termina fazendo aquele momento de comunhão, né? De conversar, de compartilhar alguma coisa, né? Uns com os outros, e de nos alegrarmos, tá? Então a célula é um excelente lugar. E eu queria que você perguntar uma coisa a você. Você sabia que a primeira célula ela foi formada pelo próprio Deus? Quando Deus diz lá em Gênesis, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que ele estava dizendo? E dizendo a quem? Estava dizendo ao Filho, Jesus Cristo, e ao Espírito Santo que estava com ele. Então estavam os três ali reunidos, conversando, projetando, né, o futuro da humanidade, como seria formado. E é por isso que ele disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A primeira célula foi formada pelo próprio Deus, né? E Jesus, ele também formou, agora já no Novo Testamento, quando ele vem aqui na Terra, ele forma também a primeira célula dele, a primeira célula de adoração, de pregação da palavra, de cânticos, né? Diz o texto que antes de Jesus sair para ir para o Getsemane, onde ele ia ser preso, diz o texto que eles cantaram um hino, ou seja, ele, quando se reunia com os apóstolos, eles cantavam hinos, cantavam salmos, né, ali para aqueles irmãos. Então, a célula que Jesus havia formado, né, com os 12 apóstolos, essa célula, ela se multiplicou, né, várias vezes, através da vida dos apóstolos que se colocaram à disposição de Deus para fazer esse trabalho, né? O mais importante é que ele, né, Deus, desejou que essa célula crescesse com a presença de outras pessoas. Deus, ele não disse, não, é somente esse grupinho aqui que eu quero e tal, não. Havia no coração de Deus um desejo de que essa célula se multiplicasse. E você precisa, meu irmão, contagiar-se, né, com essa verdade e desejar que essas células cresçam, que a célula onde você está cresçam. E não é crescer em coisas materiais, é crescer em conhecimento da palavra. Então você já levando outras pessoas para essa célula, para que essa célula cresça, você vai estar fazendo a mesma coisa que Deus desejou, que Jesus desejou, quando repassou também para os apóstolos até chegar até nós nos dias de hoje, né? Jesus deu essa continuidade, tá? Das células, como eu disse, e lá em João 13, 34, 35, fala muito claro sobre isso. Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Não esqueça disso, irmão. Não é uma coisa banal ir à igreja, não é uma coisa banal resolver aceitar Cristo, não é uma coisa banal você resolver se batizar, não é uma coisa banal. É algo que você deve ter na sua consciência, que era um desejo de Deus que você fizesse parte da família dele, e segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e por isso você faz hoje parte dessa igreja. Amém? Leia aí, escreva lá, 1 Coríntios 16, 19, e aí você vai ver aí que as igrejas que tinham naquela região da Palestina, né, elas mandavam cartas para a igreja em Corinto, que estava na casa de Áquila e de Priscila, né? Um casal que tinha uma célula na casa dele. Amém?
abra a porta da sua casa para fazer uma célula também. É muito importante, tá? No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 a 47, a gente vai encontrar ali, vocês vão encontrar ali, a estrutura de como vivia a igreja de Cristo. A igreja, templo, não. Pessoas que se reuniam, tanto no templo quanto nas casas. Como essas pessoas, quais eram as características dessas pessoas, né? E aí tem um exercício para você fazer aí, né? No texto, nesse texto aí, você vai destacar esse texto, ele está na sua apostila também, tá? Você vai destacar as características que descrevem a igreja ou a família de Deus. Característica, está lá nesse texto, você vai ver. O pessoal fazia assim, repartia o pão, né? Dividir as coisas, tá lá, está escrito. Então você vai destacar essas partezinhas, vai escrever na folhinha, né? E vai trazer para mim lá no último dia da aula. Coloque isso numa folhinha e antes da prova a gente vai receber de vocês no dia da prova, tá? Outra coisa, no final dessa apostila, dessa aula, na sua apostila, tem uma palavra cruzada. No pezinho da palavra cruzada, lá embaixo, no pezinho da palavra cruzada, tem lá umas referências bíblicas, tem uns textozinhos, umas referências bíblicas. Você vai precisar ver esse texto, ler na Bíblia essas referências bíblicas e você vai encontrar uma palavra. Aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. São 9, né? Aí você vai olhar todos eles. Dali você vai destacar, tem umas palavras-chave que estão indicadas na palavra cruzada e você vai preencher o quadrinho da palavra cruzada, tá? Em nome de Jesus, faça com paciência. Lembra daquelas 3 coisas que a gente está ensinando sempre: sabedoria, compromisso e obediência. São essenciais para você que está nesse curso crescendo para ser um líder de célula. Amém? Você precisará ver os textos da Bíblia para descobrir as palavras a serem colocadas na palavra cruzada, tá? Para encerrar, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria, muito discernimento e uma boa aula para você. Eu estou mandando aí mais alguns vídeos do livro Uma Vida com Propósito, que vai servir para o enriquecimento do seu crescimento, né? Se você tem um livro, irmão, leia a palavra, leia o livro, leia a sua apostila, em nome de Jesus. Fica na paz.